Irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 8, e nós estaremos lendo a partir do versículo 26. Romanos, capítulo 8, versículo 26, nós vamos continuar o nosso estudo nesse que é chamado pelo pastor Hernandes Dias Lopes como o Monte Everest da Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 8. Capítulo 8 que trata acerca da perseverança dos santos, a forma como nós somos alcançados por meio do sacrifício de Cristo e permanecemos seguros nele de maneira absoluta. É isso que Paulo procura nos ensinar ao longo de todo o capítulo, provas inalienáveis, incontestáveis, de que se realmente nós nos apropriamos por meio da fé do sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário, não existe qualquer outro destino para nós senão a glória. Paulo procura nos incutir isso à mente, Paulo procura nos dar essa certeza inafastável. E hoje à noite nós entraremos nos cômodos finais desse grande palácio erigido pelo apóstolo Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, nos ensinando sobre a perseverança final dos santos. Dois grandes exemplos que Paulo vai nos dar. O primeiro deles é a intercessão do Espírito, que nós estudaremos agora, e por fim, concluindo o capítulo 8, as provas e a certeza do amor de Deus para com todos nós. Então, começando do princípio, para hoje à noite, versículo 26, o apóstolo Paulo nos diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A princípio, irmãos, nós vamos ler até aqui, depois, se nós tivermos tempo, nós vamos continuando. Amém? Vamos orar? Senhor, nós amamos profundamente ao Senhor e nós rogamos que em graça e misericórdia o Senhor nos permita compreender esse excerto das Escrituras que nos propusemos a estudar hoje à noite. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e trate conosco de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, mas não permita, ó Deus, de forma alguma, que venhamos a sair daqui hoje à noite com qualquer dúvida a respeito da suficiência, da eficácia, da perfeição do sacrifício vicário do Teu Filho na cruz do Calvário, no que diz respeito a nos salvar. É isso, ó Deus, que nós te pedimos e encarecidamente agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, Paulo nos diz como prova da certeza absoluta da nossa salvação, que o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas. Ele ergue essa tese, ele levanta esse argumento a partir do versículo 26, quando nos diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. O ponto que nos chama a atenção para a compreensão do versículo 26 é essa palavra semelhantemente. O que Paulo procura nos ensinar quando diz que de maneira semelhante o Espírito nos assiste, nos auxilia no que diz respeito às nossas fraquezas. Perceba, o que vem antes do versículo 26 é justamente o argumento do apóstolo Paulo quanto ao fato de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que nos aguarda no final. Paulo nos diz que mesmo alcançados pelo sacrifício de Cristo Jesus, nós ainda teremos dias difíceis sobre a face da terra, porque fora nos dito que no mundo nós teríamos aflição. Por óbvio, irmãos, enquanto há vida, há sofrimento. Todo mundo sofre, alguns mais que outros, as proporções são diversas, mas enquanto nesse torrão chamado planeta Terra, infelizmente nós sofreremos. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Existem outras passagens das Escrituras que procuram nos falar a respeito do motivo pelo qual Deus permite que coisas ruins aconteçam a pessoas boas, mas o fato é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se a ira foi afastada por meio do sangue de Jesus, e se nós já somos unidos a Deus por meio do sacrifício do Filho, portanto nós aprendemos que não é porque falhamos ou erramos ou porque Deus se encontra irado que nós sofremos absolutamente. Mas Paulo procura nos ensinar que há um propósito para todas as coisas, inclusive
para o sofrimento do justo. Portanto, quando nós olhamos do verso 18 até o verso 25, nós não encontramos um ponto que nos faça perceber essa semelhança quanto ao auxílio do Espírito, porque aqui Paulo trata meramente de sofrimento. Então nós voltamos um pouco mais, até um outro argumento levantado pelo apóstolo Paulo, que é o auxílio do Espírito Santo em nos fazer perceber que somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo no momento em que nos apropriamos do sacrifício ensanguentado de Jesus por meio da fé. Então, Deus Espírito Santo, Ele nos faz perceber que uma vez unidos a Cristo, Romanos capítulo 6, nesse momento nós nos tornamos filhos. E se somos filhos, assim como Jesus, somos também herdeiros. Paulo ratifica isso no versículo 16 do capítulo 8, quando ele diz: o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Todos os catecismos, todos os documentos de fé, todos os símbolos de fé nos apontam para a missão precípua do Deus Espírito Santo. Qual a missão última do Deus Espírito Santo? Magnificar, glorificar a pessoa do Filho. O Espírito Santo nos leva até o sangue derramado na cruz, nos banha nele, nos purifica de todo pecado e nos torna filhos de Deus por meio da proposição do Evangelho genuíno. Então é verdade dizer que a missão do Espírito é assegurar em nosso coração que nós somos filhos de Deus. Mas isso não significa dizer que nós não vamos ter dias difíceis sobre a face da terra. De modo que no versículo 17 do capítulo 8, Paulo diz assim: ora, se somos filhos, e nós sabemos que somos também herdeiros, por óbvio, herdeiros de Deus e, consequentemente, co-herdeiros com nosso irmão primogênito, que é o Senhor Jesus. E Paulo finalmente conclui o seu argumento acerca da nossa filiação e herança, dizendo: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Perceba, cada uma das sentenças requer uma resposta afirmativa. Nós somos filhos de Deus? Nós somos. Se somos filhos de Deus, consequentemente nós somos também herdeiros. É verdade, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se essas três proposições iniciais requerem uma resposta afirmativa, as duas últimas também. Então Paulo diz: se com ele sofremos, e nós sofremos, todo mundo aqui sofre. Você sofre, meu irmão? Sim, você sofre, porque você é filho de Adão, ainda que restaurado por Jesus. E nesse tabernáculo nós sofreremos. Mas se nós sofremos, também é verdade dizer que também seremos glorificados. Então nós podemos nos perguntar: mas por que nós sofremos? Qual a razão do sofrimento? Paulo era um escritor brilhante. Então ele abre um parêntese dentro dessa explicação da missão do Espírito Santo e nos explica a razão do sofrimento. E o seu objetivo é dizer que não importa quão grande venha a ser a nossa luta, ela não pode ser comparada com a glória que nos aguarda no final. Então, do verso 18 ao verso 25, nós temos um parêntese para que Paulo explique o que ele quis nos dizer com essa palavra sofrimento do versículo 17. Seria aquilo que os nossos doutrinadores do Novo Testamento gostam de chamar de digressão. Quando finalmente Paulo nos explica o que significa essa palavra sofrimento, a partir do versículo 26, ele retoma aquilo que ele já estava tratando lá no versículo 16. Então você une o versículo 16 de Romanos capítulo 8 ao versículo 26 e percebe que o fluxo de raciocínio de Paulo continua. Perceba, versículo 16: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Também o Espírito, olha a função da palavra semelhante agora, semelhantemente, leia-se, na proporção em que o Deus Espírito Santo nos dá uma prova cabal de que nós somos filhos, ele testifica em nosso coração: você é filho de Deus, você é herdeiro com Cristo. Semelhantemente, também é missão dele nos assistir em nossa fraqueza. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, Paulo parte dizendo que a missão do Espírito Santo, nos dando certeza da salvação, passa pela filiação, por nossa herança em Cristo, mas também pela intercessão
que o Espírito Santo faz junto ao nosso coração, sempre que nós estamos com o Espírito orante. Semelhantemente, assim como Ele nos prova que nós somos filhos, e bem assim herdeiros, Ele também nos dá a certeza absoluta de que quando não temos argumentos suficientes para expor a Deus aquilo que se encontra em nosso coração, quer pelo sofrimento, quer pelas agrúrias experimentadas no dia a dia, quer por tamanha felicidade, porque desde o poço mais profundo de melancolia até os píncaros da felicidade, às vezes nós não temos argumentos, não sabemos dizer para Deus o que se passa em essência dentro do nosso coração, e nós somos frágeis por isso, porque o exercício da oração requer sabedoria. Nós precisamos orar a Deus de maneira que as nossas orações venham se amealhar, venham se unir ao soberano propósito de Deus. Porque em último caso é a vontade de Deus que vai ser feita, e tudo aquilo que nós estivermos propondo em oração que não se encaixe com a vontade de Deus vai ser, irmãos, descartado de pronto. Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus, nos diz que boa parte das nossas orações não são atendidas porque nós não sabemos pedir como convém. Nós sempre estamos pedindo algo a Deus que tem a ver necessariamente com os nossos próprios interesses. Nós somos frágeis por causa disso. As nossas limitações não nos permitem fazer uma leitura correta da nossa realidade, da nossa real situação, e por conta disso, dos nossos olhos limitados, dos nossos limites históricos, geográficos, culturais, intelectuais, nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo nos auxilia quanto a isso. Perceba, Paulo não diz que o Espírito Santo nos substitui quando nós oramos. Paulo não diz que o Espírito Santo ora por nós. Claro que não. Ele nos diz que o Espírito Santo nos auxilia em nossas fraquezas, como que se Ele nos auxiliasse a propor perante o trono da glória de Deus aquilo que especificamente nós estamos precisando. Isso é assistir, é auxiliar, é caminhar ao lado, é tomar pela mão, é conduzir pelo bom caminho. Me parece que o que Paulo procura nos ensinar é que o Espírito Santo nos ajudará nesta maravilhosa missão de orar. E se tudo, em último caso, só nos é conferido se do céu partir até nós, eu quero acreditar e concordo com Martin Lloyd-Jones, que até o desejo que brota em nosso coração de orarmos, irmãos, é produto da missão do Espírito Santo. Porque quem sabe, dentro do nosso cotidiano, de tantas coisas que nós temos para fazer, dificilmente nós nos inclinaríamos ao exercício da oração. Então o Lloyd-Jones nos aconselha que não importa aquilo que nós estejamos fazendo, você pode estar preparando o seu sermão para pregar e Deus está te concedendo graça, seu pensamento está fluindo, você está conseguindo colocar suas ideias no papel, mas se naquele momento você sentir uma vontade irresistível de orar, o conselho é: pare tudo o que você está fazendo e vá conversar com Deus. Coloque diante dele em palavras aquilo que se encontra em seu coração. Portanto, Deus nos ama tanto que nos deu do seu próprio Espírito para que, assistidos por Ele, nós possamos orar corretamente. Perceba que a situação proposta por Paulo não tem a ver necessariamente com orar, porque nós oramos. Talvez nós não oremos com tanta frequência, mas nós oramos. Me parece que o que Paulo procura nos ensinar é o pelo que orar, o que pedir, por quais caminhos caminhar, quais conselhos dar, que direções nós devemos oferecer. Por conta das nossas limitações, essas são as nossas maiores dúvidas. E nós não podemos nos equivocar. Imagine o seu filho que confia em você, eu estou dando um exemplo, vem até você e pergunta assim: papai, o senhor me conhece? Há 17, 18 anos o senhor me conhece, qual a sua opinião? Que curso superior eu devo fazer? Esse é um conselho que deve ser regado com toda a sabedoria, sim ou não? Mas é claro que sim, e você não pode ser leviano ao dar um conselho como esse, você precisa de orientação.
E você precisa escolher com cuidado quais palavras colocar diante do Senhor para dar um conselho assim ao seu filho. E quanto a namoro, noivado, casamento e N outras coisas, irmãos, que nós precisamos aconselhar, precisamos de sensibilidade espiritual para dizer qual o caminho certo. Por isso nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Mas de onde vêm esses gemidos inexprimíveis que Paulo nos propõe aqui? Será que é do Espírito Santo? Eu quero acreditar que não. Eu tenho dificuldade de perceber um Deus todo-poderoso, soberano em tudo que faz, gemendo por não ter ideias, por não saber o que propor, por não saber como conduzir os seus pensamentos. Então eu quero acreditar que esses gemidos, na verdade, apontam para a nossa perplexidade diante de Deus. São aqueles momentos, irmãos, de dor tão profunda, onde nós dobramos os joelhos e não conseguimos falar absolutamente nada. E o Espírito Santo nos auxilia em nossa fraqueza. E o Deus que se encontra assentado no mais alto e sublime trono, que conhece a mente do Espírito, sabe o que se passa em nosso coração, porque Ele tem olhos de carne, segundo Jó. E talvez nesses momentos de dor mais profunda, quando nós não conseguimos pronunciar a palavra, o Deus Todo-Poderoso consegue envolver os seus olhos de amor e misericórdia para nós, nos dizendo assim: eu sei, meu filho. Intercessão do Espírito, irmãos. Essa é uma das provas inafastáveis de que você nasceu de novo, de que você é uma nova criatura, porque isso não é dado a ímpios, isso não é dado a pagãos, isso é dado apenas àqueles que são nova criatura, cujas coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Apenas aquele que foi comprado por Cristo na cruz do Calvário, finalmente tem a sua vontade em oração aperfeiçoada pelo Deus Espírito Santo e ninguém mais. E quando Paulo usa o argumento do auxílio do Espírito quanto à oração, ele não quer dizer com isso que nós somos tão ímpios a ponto de não termos o que pedir a Deus ou como orar. Pelo contrário, ele nos prova que Deus nos ama de uma maneira tal que até naqueles momentos onde nós não temos uma única palavra a pronunciar, Ele está ali ao nosso lado nos auxiliando para termos de fato um momento de comunhão e relacionamento com Deus. Essa é uma prova cabal, irmãos, de que nós estamos indo em direção a Jerusalém celestial. Em direção, queridos, à cidade que possui fundamentos e que nos aguarda por toda a eternidade. Em último caso, o Espírito Santo funciona como nosso paráclito, como nosso advogado. Ele coloca em nossos lábios as palavras segundo a vontade de Deus. E como o próprio Deus conhece a mente do Espírito, essa comunicação é perfeita. E nós podemos descansar na certeza de que Deus sabe quais são as reais necessidades do nosso coração. Não é maravilhoso isso? Houve um homem com um filho miseravelmente endemoniado. Perceba a ênfase, miseravelmente endemoniado. O pastor Moisés pregava sobre isso aqui. E após todo aquele imbróglio, Jesus finalmente vem até o homem e pergunta para ele: você crê que eu tenho poder para curar o seu filho? E aquele homem sabia das suas limitações. Ao tempo em que ele também sabia que não podia perder aquela oportunidade, porque o demônio queria matar o garoto. O lançava na água e o lançava no fogo. Você consegue imaginar uma situação como essa? Então ele olha nos olhos do Todo-Poderoso e diz assim: eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha incredulidade. Sem o Espírito Santo nós dobraríamos o joelho, irmãos, e com um parente precioso na UTI nós começaríamos a orar. Mas como saber que aquelas palavras eram as palavras corretas de modo a alcançar o coração de Deus? Com um parente precisando de uma nova porta de emprego para colocar o pão sobre a mesa, nós dobraríamos os joelhos e oraríamos, mas como saber que aquelas palavras seriam as corretas? De modo a fazer com que Deus, em graça e misericórdia, abrisse mais uma oportunidade. Nós viveríamos o mesmo dilema, a mesma incerteza, quanto ao fato de se Deus de fato estaria nos ouvindo plenamente ou não. O Espírito Santo afasta toda a incredulidade e nos dá certeza absoluta que ainda que não haja nenhuma palavra em nossos lábios, ainda que nós só consigamos gemer, o Deus que sonda a mente do Deus Espírito sabe o que se passa em nosso coração,
e permite que a comunicação venha a ser perfeita. Eu não consigo imaginar amor maior que esse. Sendo assim, nós avançamos à próxima subdivisão dentro desse excerto que está no versículo 28, onde ele diz: por causa disso, dessa comunicação perfeita, do fato absoluto de que Deus nos conhece, os meandros mais íntimos da nossa vida são patentes aos olhos dele. Você consegue perceber isso? Não há um único recôndito da tua vida que não seja perceptível aos olhos de Deus. Isso não faz com que Deus te ame mais ou menos, porque Ele te ama desde antes da fundação do mundo. Fez com que o Filho dele sangrasse por você e te conferiu uma salvação inabalável que se concretiza por toda a eternidade. Ele conhece você melhor do que você mesmo, todos os seus pensamentos mais íntimos, aquilo que você tem escondido na mais profunda gaveta do seu guarda-roupa e que só você sabe que está lá, Deus também conhece. Conhecendo cada molécula do seu corpo, Ele diz para você: todas as coisas cooperam para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Por que Paulo nos diz isso? Porque se é verdade que o Espírito intercede por nós, sonda a nossa mente e o nosso coração, conhece o mais profundo do nosso ser, nós poderíamos, irmãos, viver em si mesmados, com medo atroz, com medo terrível, de que Deus descobrisse aquele pormenor da nossa vida, que nos desabonasse perante Ele, e tudo que viesse a nos acontecer depois, seria sempre uma grande crise, porque nós pensaríamos assim: eu estou passando por isso porque Deus descobriu aquele segredo, eu estou passando por isso porque Deus descobriu aquele pecado, eu estou passando por isso porque Deus descobriu esse aspecto do meu caráter, e agora Deus tem permitido isso porque Ele quer me fazer sofrer, porque Ele quer me fazer chorar. Paulo diz para você, pecador, isso jamais vai acontecer. Porque o relacionamento que você tem com Deus não é mais firmado em ira. O relacionamento que você tem com Deus é firmado em amor. Você não sofre porque Deus está irado. Você não sofre porque Deus está triste com você. Você sofre porque por meio do sofrimento, Deus deseja produzir algo na sua vida, porque é um propósito para o sofrimento. E é para que você tenha certeza absoluta disso, que o fato de você estar sofrendo em nada interfere na sua salvação, que Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito, irmãos. Nós não estamos passeando pelas ruas de Campina Grande como se estivéssemos fazendo compras no shopping. Pelo contrário, há uma razão de ser para a nossa existência. Há uma missão pela qual o nosso coração continua pulsando e os nossos pulmões estão agora sadios aqui e cheios de ar. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, de modo que todas as coisas devem cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Não há como exagerar essa verdade, preste atenção, nenhuma condenação há. Se nenhuma condenação há, todas as coisas devem cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo as coisas que aos nossos olhos parecem ruins. Porque ainda que nós não venhamos a compreender em toda a magnitude aquilo que Deus tem feito em nossas vidas hoje, um dia nós o compreenderemos e terá valido a pena. Isso não faz o seu coração descansar? Isso faz o meu coração descansar poderosamente. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele retoma algo que ele já havia nos ensinado anteriormente, lá no capítulo 5. No capítulo 5, dos versos 3 a 5, Paulo diz assim: e não somente isto o quê? Justificados, pois, por meio da fé nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Agora olha para o versículo 3. E não somente isto, o que podia ser agregado à paz com Deus? Paz com Deus é o que há de melhor. Salvação eterna, inabalável e afastável. Mas Paulo coloca um i, que significa que ele está somando a afirmação do versículo 1 a alguma outra coisa.
que vai tornar esse pensamento perfeito, acabado. E ele diz assim: e não somente isso, paz com Deus, mas também nós nos gloriamos, ou nós passamos até a certeza que as próprias tribulações haverão de produzir perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, por quem? Pelo Espírito Santo. Então, quem sabe Paulo esteja nos dando insight, indícios do que significa esse propósito de Deus para o sofrimento. Qual o propósito? O propósito da tribulação é produzir perseverança, e a perseverança produzirá esperança, e a esperança produzirá experiência, e essa experiência não confunde, essa esperança não confunde. Nós chegamos em Romanos 5:1, crentes justificados, gozando da maravilhosa paz com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Mas o versículo 3 nos dá essa certeza ainda maior, de que as tribulações que nós enfrentamos também glorificam a Deus. E à medida que nós vamos enfrentando a tribulação, o Espírito Santo vai derramando em nosso coração do amor de Deus. Que coisa extraordinária! Para nos provar que Ele estará conosco, mesmo em meio a essa situação mais severa. Contudo, tudo isso só se aplica a quem é crente. Basta olhar para os versos 16 e 17. Filho e herdeiro de Deus é qualquer pessoa? Não. Filho e herdeiro de Deus apenas quem nasceu de novo. Todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Todas as coisas cooperam para o bem apenas daqueles que amam a Deus. Ah, pastor, mas agora surgiu uma dúvida no meu coração. Eu amo a Deus, Romanos capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. Você se inclina para quê? Pendor da carne, pendor do espírito. Você percebe? Uma verdade sempre promove a outra, não pode haver dúvidas. Nós não podemos ter dúvidas, irmão, de que se os nossos olhos se fecharem agora, quando eles se abrirem mais uma vez, nós estaremos na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Se você não tem esta convicção inabalável, alguma coisa está errada. Você precisa fundamentar melhor a sua fé. Fundamentar melhor a sua fé. E por que não pode restar dúvidas? Versículo 29. Porque, olha como Paulo começa o versículo 29. Porque, porquanto, partícula de explicação. Paulo sempre escreve dessa maneira, ele levanta um argumento e explica no próximo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu expliquei isso para vocês. E agora vem a explicação de Paulo que arremata o que eu estive aqui falando. Versículo 29. Porque aqueles a quem Deus de antemão conheceu. Irmãos, nós não precisamos ir para o grego para compreender o que significa conhecer de antemão. O que é conhecer de antemão? É conhecer previamente. À luz de Efésios, Deus nos conheceu antes da fundação do mundo. E antes de criar esse teatro maravilhoso que nós chamamos de criação, Ele nos predestinou, nos pré-ordenou para sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Paulo nos dá uma outra explicação dentro da sua teologia para a razão do nosso sofrimento. Qual o objetivo de Deus? É fazer com que aquele projeto que fora produzido, que fora imaginado por Ele antes da fundação do mundo, se torne histórico nos dias atuais. Qual o objetivo de Deus? Nos tornar semelhantes ao seu Filho. E como Deus faz isso? Permitindo tudo o que você tem vivido ao longo dessa tua vida frívola, fugaz, efêmera, que é como fumaça, segundo Salomão, ao longo de todos os anos vividos sobre a face da terra. Que coisa extraordinária! Os nossos irmãos presbiterianos costumam chamar isso de meios de graça. A forma como Deus intervém em nossa vida para promover tudo aquilo que concorre para a maior glória do nome dEle. E interessante que quando nós estudamos a vida de quem vai morar no céu, nós percebemos que esses meios de graça atuam tanto antes da conversão. Olhe para o Saulo de Tarso.
Toda a vida dele, irmãos, foi uma grande conspiração para que ele viesse se tornar o poderoso Paulo. Desde que ele nasceu até os 29 anos de idade, Deus o preparou para ser o maior teólogo de todos os tempos. E quando ele finalmente se converteu, esse plano teve consecução. Se você fizer um estudo de caso da sua própria vida, quem sabe você conclua a mesma coisa. Que tudo que você viveu antes de compreender a mensagem da cruz, desde os momentos mais felizes até os piores de sabores, serviram para forjar a pessoa que você é hoje. Nesse plano extraordinário de Deus de tornar você imagem e semelhança do seu filho primogênito, para que você seja mais um dentre muitos irmãos. E Paulo conclui o pensamento no versículo 30, que é uma síntese de Romanos. Esse versículo 30, irmãos, deveria ser escrito com letras douradas. Aí Paulo diz assim: e aos que predestinou, ele predestinou a todos os seres humanos? Não, o contexto nos diz que todas as coisas cooperam apenas para o bem daqueles que amam a Deus. Esses que amam a Deus possuem o Espírito de Deus. Quem possui o Espírito de Deus é filho de Deus e também herdeiro de Deus. E só se inclina para as coisas do Espírito, de modo que o pecado é um acidente na vida dele. Romanos capítulo 8. Essas pessoas, para elas especificamente, Paulo diz assim: e aos que predestinou, aqueles a quem Deus conheceu previamente, antes da fundação do mundo, a esses também chamou. E os nossos irmãos doutrinadores dizem que Deus chamou irresistivelmente. Que coisa extraordinária. E aos que chamou, é o que nós estamos estudando desde o capítulo 1 até o capítulo 8, também justificou, justiça por meio da fé. No capítulo 8, nós estamos estudando perseverança dos santos, certeza acerca da salvação. Qual o último passo disso que o João Calvino chamava de ordem da salvação? E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Olhe para o tempo verbal de cada uma dessas ações, todas elas estão em que tempo? Passado. Tudo isso foi aperfeiçoado na vitória de Cristo na cruz do Calvário. Toda a história da humanidade encontra a sua razão última na cruz. Tudo que nós vivemos, irmãos, após o evento Calvário, são meros desdobramentos daquilo que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Você estava assegurado na glória no momento em que Cristo deu o seu último suspiro, e teve a prova inafastável de que tudo isso era verdade, quando os olhos dele, naquele domingo pela manhã, se abriram mais uma vez. Não importa aquilo que venha nos acontecer, nós estamos na glória, seguros em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu sou um ser humano falho. O senhor passou tantos cultos pregando nesse capítulo 8, querendo me dar essa certeza, mas no fundo do meu coração ainda paira aquela dúvida: será que eu? Nós vamos, irmãos, para o último argumento. Agora, não é possível que você não ceda. Nos primeiros versículos eu já estava convencido, não sei vocês aí. Paulo agora vai ao seu último argumento. Porque alguém poderia se levantar e dizer: puxa vida, Paulo, eu não concordo com isso. Há muitas dúvidas que se levantam. Elas procuram voltar, porque na verdade a maioria delas já foram até respondidas. E eu vou viver do jeito que eu quiser. Olha para Romanos capítulo 6. Como viveremos ainda no pecado nós, que para ele morremos? Eu vou continuar na prática do pecado para que a graça se torne mais abundante? De maneira nenhuma. Como você vai viver ainda sob a autoridade do pecado se você já morreu e foi sepultado para ele? Essas dúvidas já ficaram no passado, irmãos. Então Paulo olha para aqueles que desacreditam, que não concordam, que levantam seus argumentos, olha nos olhos deles e diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Quando Paulo diz que diremos, pois, à vista dessas coisas, a respeito de que coisas ele está falando?
num primeiro momento, desde o capítulo 1, versículo 16, até agora. Mas olhando especificamente para o capítulo 8, Paulo diz assim: à vista da inclinação do Espírito, do pendor do Espírito, porque aqueles que são de Deus se inclinam para as coisas de Deus. Essa é uma prova. À vista da filiação e herança. A filiação e herança não tem a ver com a inclinação do teu coração, tem a ver com o testemunho do Espírito Santo dentro de você. À vista de que os sofrimentos do tempo presente não há que se comparar com a glória que nos aguarda no final. À vista da intercessão do Espírito Santo. Que diremos, pois, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que argumento espetacular! As pessoas se levantam para dizer: eu não concordo, porque ele é Silva, ele é Santos, ele é Lopes, e vai caminhar pelas ruas de Campina Grande com a certeza inabalável de que está no céu, não importa o que aconteça. As pessoas não querem acreditar nisso, porque para a maioria das pessoas o céu é algo que não nos é devido, porque nós, conforme o jargão nordestino, comemos feijão e arroz e farinha. Nós olhamos para Romanos capítulo 8 e colocamos nos olhos dessas pessoas dizendo: que argumento você encontra para isso? À vista dessas coisas, da inclinação do Espírito, do testemunho interno de que somos filhos e herdeiros, de que o que nós sofremos aqui não há que se comparar com a glória que nos aguarda no final, da intercessão que o Espírito faz por nós. Se Deus está me salvando, se na verdade Ele me salvou, quem é você para desacreditar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo agora começa com uma série de perguntas retóricas para nos dar essa certeza. Em seu último argumento, o argumento que ele usa agora é a certeza do amor de Deus por nós. E ele começa dizendo assim, como que se um interlocutor imaginário estivesse fazendo perguntas a Paulo e Paulo estivesse respondendo as suas dúvidas, por exemplo. Então ele diz no versículo 32, esse é o meu verso favorito. Isso aqui devia ser escrito com letras douradas também. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Dizendo em outras palavras, será que Deus havia enviado Jesus para sofrer tudo aquilo que ele sofreu, para sangrar por nós na cruz do Calvário das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, para depois nos abandonar à nossa própria sorte, para confiar sua salvação a você? Ora, aquele que não poupou o seu próprio filho, Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter enviado o seu filho para morrer por nós, enquanto nós éramos miseráveis, pecadores. Se ele não poupou o seu próprio filho nestas condições, antes por todos nós o entregou, será que junto com Jesus ensanguentado, Deus não nos daria graciosamente todas as coisas? A dúvida é, se Ele já nos deu o que há de maior, Ele não vai nos dar, irmãos, o que seria menor? O que é que vocês acham? É claro que vai, meu irmão. Deus jamais vai abandonar você, porque você é propriedade exclusiva dEle. Você foi comprado, pertence a Ele. Você precisa se apropriar dessa verdade. Se as pessoas cortarem você, como diria o John Bunyan, você tem que sangrar o Evangelho, porque é isso que nos define. É claro que Deus não vai nos abandonar, irmãos. Próximo argumento, versículo 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Haviam promotores que eram poderosos na época do apóstolo Paulo. Há promotores que são muito bons nos dias atuais, não é? Então Paulo está dizendo assim, que se levante o melhor promotor, que por acaso tem que ser também um grande teólogo, para olhar para esse edifício chamado Evangelho, e dizendo assim, não, Deus, você está equivocado, porque nesse ponto aqui você errou.
E consta nos autos, os autos seriam as escrituras hebraicas, por exemplo, ou neotestamentárias. Aqui consta que você se equivocou. E você está errado, então essas pessoas não estão salvas. É o desafio que Paulo está lançando aqui. Quem é que pode intentar acusação contra os escolhidos de Deus para dizer que eles não estão salvos? Porque no momento em que esse promotor se levantasse, por óbvio que nós seríamos o quê? Um advogado. E quem seria? Quem seria? Quem? É Jesus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Dentro dessa palavra justificar, sabe o que é que está dizendo? Sabe o que ocorre aqui? Que Deus nos avaliou à luz do mérito de Cristo. E Deus não varre a sujeira para baixo do tapete, irmãos, porque Ele é santo, e santo, e santo. E uma vez que Deus nos avalia por meio do sacrifício vicário de Cristo, Ele olha para nós e diz: é justo. E se Deus, que é santo, e santo, e santo, incomparável a qualquer ser de todo o universo, diz que você é santo, quem pode acusar você? Diga para mim. Ninguém. Ninguém. Próximo argumento. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Agora nós pensamos na figura do juiz. O juiz poderia dizer, ainda que os argumentos do promotor sejam frágeis, eu entendo que é meu dever condenar. Então Paulo diz, como nós poderemos ser condenados se a sentença já foi paga? Porque nós só podemos ser condenados se tivermos um preço a pagar, sim ou não? A própria lei brasileira, irmãos, que é cheia de falhas, vocês não têm ideia, diz que você não pode sofrer duas vezes por o mesmo crime. Há um princípio dentro do direito penal chamado bis in idem. Ninguém pode sofrer duas vezes pela mesma coisa. Quem os condenará? Se Jesus morreu no lugar deles, e mais, ressuscitou. E para que não haja dúvidas de que ele morreu, pagando o preço, e ressuscitou para satisfazer a justiça, ele agora se encontra sentado aonde? Aonde? À destra de Deus. Aí Deus olha para esse juiz e fala assim, você tem dúvida de que a coisa saiu perfeita? Olha onde o homem está aqui. Que maravilha! Que coisa extraordinária! E Paulo finalmente conclui, com argumentos que muito se aproximam da nossa realidade, e aqui nós encerramos. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele agora vai dar um monte de exemplos. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Porque eu sei que vocês são entregues à morte todo dia. Vocês são como que ovelhas que são destinadas ao matadouro. Porém, no meio da tribulação, da angústia, da perseguição, da fome, da nudez, do perigo, da espada, Paulo diz, tudo isso vai acontecer. Talvez não com você, mas com um irmão, com a cristandade. Isso está acontecendo agora, irmãos. Vai assistir os jornais. Nós somos entregues à morte todo dia. Olha a janela 1040, olha a lista de países perseguidos da missão Portas Abertas. Nós somos como que ovelhas consideradas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, versículo 37, por meio daquele que nos amou. Talvez seja por isso que o evangelho para o homem natural parece loucura. Porque se você vai fazer uma análise dos mártires que morreram por ocasião dos imperadores romanos, sobretudo no primeiro e segundo século, vai ler o mártir das catacumbas, as catacumbas de Roma. Os nossos irmãos iam para dentro do Coliseu louvando e glorificando a Deus. Há N exemplos de homens que partiam na frente de outros homens, mulheres que ficavam na frente das amigas para morrer primeiro, filhos que tomavam o lugar dos pais e vice-versa, e aquilo causava uma comoção sem igual nos olhos da multidão incrédula, que estava ali para ver os jogos de Nero, e voltavam cientes de que há um Deus todo-poderoso que é todo amor.
Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Em outras palavras, sabe o que Paulo diz no versículo 37? Nós não temos inimigo à altura. Porque quando você olha para a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, tudo isso só pode causar uma coisa. O que seria? A morte. Sim ou não? Sim. Mas olha para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Quando Jesus ressuscita, teologia do apóstolo Paulo, ele olha nos olhos da morte e fala assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, o teu galardão? Tragada foi a morte na vitória de Cristo? E se a morte foi tragada na vitória de Cristo Jesus, olha para o versículo 38 e vê como ele ganha outras cores. Eu agora estou bem certo que nem a principal das inimigas, a morte, e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, aquilo que alguém ainda possa inventar, terá o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Paulo diz assim no versículo 38, eu estou bem certo, eu tenho certeza absoluta. Irmãos, não poderia terminar diferente o Evangelho, não é? Com esse versículo nós terminamos a parte doutrinária, por assim dizer, de Romanos, que vai do capítulo 1, versículo 16, até o capítulo 8, versículo 39. Agora, do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo faz uma parte dentro da sua narrativa, explica como os judeus são salvos, como ocorre essa eleição no âmbito do povo judeu. Quando ele explica isso a partir do capítulo 12, já que ele nos ensinou a doutrina do capítulo 1 até o capítulo 8, agora vem a seção prática da carta, do capítulo 12 até o capítulo 16. Mas eu gostaria de encerrar hoje à noite com essa certeza. Eu estou bem certo de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu espero que você tenha essa certeza também. Amém?